Olá, crianças! Estamos iniciando agora a nossa aula de geografia. E nós vamos falar hoje sobre um tema que eu acho muito pertinente que vocês conheçam. Nós vamos falar sobre as relações que existem entre o trabalho que é realizado no campo e na cidade. Nós já sabemos que o campo é formado, em sua maioria, por fazendas, sítios, propriedades rurais, florestas, rios, córregos, pastagens, plantações. E nós já sabemos que a cidade é formada por edifícios, trânsito, shopping center, comércio, todo tipo de circulação de produtos e prestação de serviço. Nós vamos começar então a nossa aula falando sobre o trabalho no campo. Como é que se dá o trabalho no campo, crianças? Nós sabemos que no campo existem as pessoas que trabalham na roça, né, que vivem da terra. São os famosos trabalhadores rurais, são aqueles que plantam o milho, o feijão, o arroz, o café e todos os outros produtos para o nosso consumo. Também trabalham na roça aqueles que trabalham diretamente com a pecuária, que é o gado de corte e o gado de leite. Os suínos, que são os porcos, os caprinos, que são as ovelhas e as cabras, os bufalinos, que são os búfalos, e os bovinos, que são bois, né? Nós também temos a apicultura, que é a criação de abelhas para a produção de mel e cera. Isso tudo na zona rural. A essa atividade ligada à agricultura, que é a plantação, e à pecuária, que é a criação animal, nós damos o nome de agropecuária, que é uma junção dos dois nomes. Então, a agropecuária nada mais é do que a junção do trabalho na agricultura, que é a plantação, com a pecuária, que é a criação dos diversos tipos de gado. Também na zona rural, nós temos o extrativismo. O extrativismo ele pode ser de três tipos. O extrativismo que é o vegetal. A gente cita um exemplo de extrativismo vegetal, por exemplo, o látex, que é de onde a gente faz a borracha. Um outro tipo de extrativismo vegetal, o, vamos pensar, o açaí. Esse açaí maravilhoso que nós tomamos aqui na cidade faz parte sim da cultura do extrativismo vegetal. Bom, então relembrando, né, a parte da zona rural, trabalho da zona rural. Vamos... É, vocês estão estranhando, né? O professor tirou a barba para poder lavar. Pois é. O trabalho na zona rural, ela é feita de algumas formas muito interessantes, né? Claro que todas elas dependem da força humana. Nós temos o trabalhador da roça, aquele que vive da terra, que faz a cultura de subsistência ou faz da cultura do plantio um negócio rentável para ele e para sua família, certo? A cultura de subsistência é aquela que o homem planta para consumo da própria família ou da comunidade, somente da sua comunidade. Já a agricultura de comércio é aquela que ele planta para poder vender ou para as regiões vizinhas ou para a cidade, tá? Então nós temos a agricultura, que é o plantio de diversos vegetais, que nós saboreamos, né? E tem também a pecuária, que é a criação do gado, gado bovino, gado suíno, o galináceo, o gado de corte, o gado de leite, bufalino, caprino. Então, esse tipo de serviço é chamado de pecuária. A junção desses dois nomes dá-se o nome de agropecuária, tá certo? Também na zona rural, mais especialmente nas plantações de cana-de-açúcar, existem os boia-frias, né? De quem hoje nós temos o texto que gera toda essa discussão na nossa aula, os boia-frias. O nome boia-fria vem... Por que esse nome? É porque eles saíam de madrugada para poder trabalhar, né? Eram levados em caminhões em condições péssimas, precárias de transporte, correndo risco de vida. E quando eles chegavam no trabalho, o trabalho muito pesado, exigia muito deles.
E quando era a hora do almoço, a hora do seu descanso, a comida, a boia, já estava muito fria e não tinha como esquentar. Daí o nome boia fria. Passamos também pelo extrativismo, que é o extrativismo vegetal, né? Aí a gente citou o exemplo do açaí e citamos o exemplo do látex, de onde se extrai a borracha. Nós temos o extrativismo mineral, que é ouro, prata, pedras preciosas. E nós temos o extrativismo animal. Extrativismo animal é a caça e a pesca. Agora que nós conseguimos perceber todo tipo de trabalho desenvolvido pela zona rural, nós vamos começar a falar sobre o trabalho desenvolvido na zona urbana, o trabalho da cidade. Preparadinhos? A aula ainda não terminou. Presta atenção que tem mais informação. Já o trabalho na cidade, né? Imagina um grande centro urbano. O que que tem na cidade? Grandes edifícios, indústrias, comércio, circulação de produtos, serviços e mercadorias em geral. E quem é que faz tudo isso? É o trabalhador, é o humano. Novamente, nós colocamos o humano aí para poder trabalhar, né? Na cidade, como prestadores de serviços, a gente pode citar os motoboys, né, que são os entregadores, né? Os motoristas de aplicativo nas grandes cidades tem o Uber, né? E nas pequenas cidades tem os táxis, né? Que também são dirigidos por motoristas particulares, né? Nós temos operadores de telemarketing. O que é o telemarketing? É a venda por telefone. Nós temos o comércio em expansão em aglomerados urbanos, como é o caso do Saara, no Rio de Janeiro, que vende de tudo, e também em São Paulo, que é a Rua 25 de Março, que é a rua mais famosa do comércio mais movimentado em São Paulo. Nesses dois locais, no comércio, existe o prestador de serviço, que é o trabalhador, que é o comerciante e o vendedor, certinho? Outro tipo de prestador de serviço: dentista, engenheiro, arquiteto, advogado. A maioria dessas pessoas, não é que não são encontradas na zona rural, mas a sua grande maioria presta serviço nas cidades ou nos grandes centros. Bom, e tem um outro lado dessa história também, que são aqueles trabalhadores lá na cidade que são marginalizados. Marginalizados são aqueles que vivem à margem da sociedade. Nós temos o exemplo de trabalhadores que fazem da coleta seletiva de lixo o seu ganha-pão. E nesse caso, nós temos muitas crianças trabalhando nessas condições também. É o chamado trabalho escravo infantil, que nós já falamos em outra aula, lembram? Pois é, esse trabalho realizado no lixão por homens, mulheres e crianças para tirar do lixo o seu próprio sustento é uma parte negativa da circulação e do trabalho na zona urbana. Bom, com base no que a gente aprendeu até aqui, o trabalho na zona rural e o trabalho na zona urbana, nós vamos pegar o caderno pedagógico e nós vamos fazer as atividades propostas. Vamos lá? Caderno pedagógico aberto agora. Vocês têm um texto gerador aí, né, para ilustrar essa aula, chamado Trabalho no Campo e na Cidade. É um trabalho que vai deixar vocês a par de como se dá o sistema laboral desses dois locais, campo e cidade, mas vai focar na imagem do boia fria. O professor não vai ler o texto para vocês, dessa vez vocês vão ler sozinhos em casa. Leia um texto em voz alta para o papai e para a mamãe, para eles perceberem a leitura de vocês, tá joia? Terminando essa leitura, nós vamos para a questão de número 1. Pausem o vídeo para fazer a leitura, tá? Vocês só vão despausar o vídeo quando terminarem a leitura. Aí nós vamos para a questão de número 1. Boias frias. Olha outro texto gerador aí. As pessoas que recebem o nome de boia fria vivem ou já viveram no campo, quase sempre tiveram poucos anos de estudo e não possuem qualificação profissional. Muitas dessas pessoas são analfabetas ou semi-analfabetas e se sujeitam ao trabalho no campo, quase sempre em períodos de colheitas e geralmente em baixa condição salarial. Boia fria é um indivíduo que trabalha na zona rural sem obtenção de vínculos empregatícios. A expressão boia fria vem do modo como se alimentam,
pois saem para o trabalho de madrugada e já levam suas marmitas. Como não existem meios para esquentá-las, eles ingerem a comida fria, perdão. Os boias frias passam por muitos problemas devido às péssimas condições de trabalho para obter maiores ganhos e se sujeitam a um imenso esforço físico. Muitos até morrem como consequência desse esforço. Muitas reportagens são feitas sobre isso e através delas muitos resultados já foram alcançados. Pelo fato do álcool estar em ascensão, há centenas de usinas e o trabalho ligado a esse setor é muito grande. Dessa forma, muitas empresas têm oferecido melhorias nas condições de trabalho, como carteira assinada, alimentação com boa qualidade, roupas adequadas e equipamentos de segurança. Aí nós temos três questões de interpretação, né? No texto acima, é possível concluir que essas pessoas trabalham em boas ou péssimas condições. Retire do texto uma parte que comprova a sua resposta. O trabalho dessas pessoas acontece no campo ou na cidade? No segundo parágrafo, é possível que algumas empresas tenham oferecido melhorias, melhorias nas condições de trabalho dessas pessoas. Quais são as melhorias citadas no texto? Então é só olhar lá no segundo parágrafo a parte que trata das melhorias. Questão de número 2. Vamos lá? Diferentemente do trabalho no campo, o trabalho nas indústrias está crescendo muito e a modernização das máquinas utilizadas está crescendo ainda mais, como na indústria automobilística, por exemplo. É possível dizer que todos os trabalhadores conseguem se qualificar profissionalmente para trabalhar com a modernização dessas máquinas? Converse com seus familiares e justifique a sua resposta. Bom, acabamos a nossa aula por aqui, né? Eu só esqueci de salientar que na cidade também existem as indústrias que contam sim com a mão de obra qualificada, especializada e treinada para trabalhar com maquinário e fazer produção de produtos em larga escala, tá certo? Esses trabalhadores são remunerados em sua maioria, têm carteira assinada e direitos trabalhistas assegurados, tá certo? Agora é mãos à obra. Ler o texto gerador da aula e fazer as atividades. Gostaram da aula sobre trabalho no campo e trabalho na cidade? Aprenderam o que é o extrativismo vegetal, animal e mineral? Entenderam que o prestador de serviço ele se situa mais na zona urbana, na cidade, do que na zona rural? Entenderam que a circulação de produtos e mercadorias também é uma forma de gerar renda para o trabalhador? Então, de posse dessas informações, mãos à obra e vamos à próxima aula, se Deus quiser. Até a próxima aula, crianças!